Olá, no ar Guardados da Memória. Nosso convidado de hoje nasceu no Uruguai e deixou seu país aos 18 anos para tentar a sorte aqui no Brasil. Hoje conosco, no Guardados da Memória, o fotógrafo Gleider Aires. Muito bem, começando mais uma edição do Guardados da Memória. Hoje aqui na Praça da Catedral, nessa manhã gelada, começando o inverno em Bagé, 2019. Eu vou conversar com meu amigo Gleider Aires. Como é que tá, Gleider? Tudo bem? Como está, Vinícius? Tudo bem, tudo certo. Bom, para começar assim, a gente já tinha comentado em off aqui que a gente ficou muito surpreso que tu te encaixava no nosso perfil, né, cara? Tu é um cara muito jovial. Genes bons? É isso. A minha mãe, por exemplo, com 70, 80 anos, tinha pouco cabelo branco, né? Sim. E é de natureza mesmo, né? Coisa boa. Gleider, tu nasceu no Uruguai, né, cara? Isso, eu nasci em Montevidéu. Montevidéu. Meus pais são brasileiros e eu nasci em Montevidéu. Meus irmãos também. Por que teus pais estavam lá? Na época, meu pai e minha mãe foram morar em Montevidéu. Ele foi trabalhar lá, ele trabalhava na oficina mecânica e levaram ele para trabalhar lá. Certo. E aí nasci eu, meus irmãos. E eles se separaram, meu pai veio embora e a minha mãe ficou. Certo. E aí eu, na minha adolescência toda, morei no Uruguai. Ele veio embora, tu diz, ele foi embora de Montevidéu? Ele foi embora de Montevidéu, veio para Porto Alegre e nós ficamos lá. Ah, tá, tu ficou morando com a tua mãe no Uruguai. Isso, ficamos lá. Certo, e quantos irmãos tu teve? 5 irmãos. 5 irmãos, isso. Todos homens? Somos 5 irmãos. Certo. Como é que foi a infância? 3 homens e 2 mulheres. Certo. Como é que foi crescer no Uruguai? O Uruguai é bom, né? Um lugar bom de morar, tem tudo, a escola gratuita, é bem tranquilo, né? Uma Sim. coisa... É um pouco tranquilo. Diferente do nosso espírito aqui, né? Por exemplo, eles são mais tranquilos para o trabalho. Eu já me acostumei aqui no Brasil, né? De estar sempre correndo atrás. Lá tem muita tranquilidade, tem na hora da sesta, tem tudo. É muito tranquilo, né? Sim, tem gente que vem de longe até estranha, por exemplo, vai a Ceguá, meio-dia, fecha tudo. Isso, e tem lugares que abrem 3 horas da tarde. Isso, o pessoal tem o costume, né, da sesta e tudo, né. Eu não sei se é porque o Uruguai é um país um pouco mais empobrecido ou se é por uma questão cultural dessa mistura de brasileiros com argentinos que deu no Uruguai. Mas a impressão que eu tenho é que me parece que bem isso que tu falou, que o Uruguai é mais tranquilo, que não sei se se o Uruguai consegue viver com um pouco menos, se tem não tem tanta necessidade dessa correria toda. Isso que mais no interior, né? Sim. O interior é muito mais devagar, né? A cultura, assim, até de ter... Um pouco mais rural, talvez. Isso, o Uruguai não tem aquela ambição, assim, de dinheiro, muita coisa assim, é mais tranquilo. Não... Sim, mesmo para quem mora numa cidade grande, como Montevidéu, ou tu veio morar em Rivera, né? Isso, eu morei em Rivera e fiz o 2º grau lá, estudei no Uruguai. Sim. E depois também trabalhei em Livramento. Trabalhei em Livramento e trabalhei em Porto Alegre. Trabalhou, guri, porque tu veio novo pro Brasil. O que tu fez? O que tu chegou a fazer em Livramento? Coisa de... Em Livramento, aos 17 anos, 18 anos, eu trabalhei no cartório. Certo. Né? Office boy? Isso, office boy. Falava só espanhol, era muito engraçado, né? Mas ali a pessoa se acostuma, né? Em Rivera, Livramento... Todo mundo se entende, né? Fala em espanhol ali, tranquilo. Portunhol. Portunhol. Proibida. Isso. Era ele. E no fim... Sim, tinha que fazer trabalho no Brasil, fazer processo, tramitar processo no Brasil. Isso. A minha função era office boy mesmo. Então eu ia levava na Receita Federal, papelado, ia na aduana de Rivera, era uma coisa assim, sabe? Certo. E o pessoal se acostuma
ouvir o espanhol, aquele espanhol, né? Bom, então, em função do teu pai ter vindo para o Brasil, ter voltado para o Brasil, né? Ele brasileiro, tu fez o caminho semelhante ao dele, veio para o Brasil também. Isso, eu vim para o Brasil. E aí fui morar em Porto Alegre também. Foi morar com ele? Fui morar sozinho. Certo. Né? E aí trabalhei na Mesbro, que é nessa empresa, uma empresa grande que tinha em Porto Alegre. Tu veio meio com um plano, assim, vou pro Brasil e vou ficar por lá. Isso, chegou um momento que não dava mais, né? Tinha que mudar de áreas e fui para Porto Alegre. E lá eu trabalhei na Mesbro, trabalhei num trailer também, né? Era um trailer dentro de uma casa, vendia lanche. Certo. Né? Era na Cristóvão Colombo e Santo Antônio, bem em frente à casa do vice-governador. Sei. Então eu saía da Mesbla às 7 horas da noite e ia para a Chapa trabalhar. E ficava até meia-noite, e a pensão que eu morava era a meia quadra ali, na Santo Antônio ali. Então estava tudo em casa. Que né? massa, cara. E por quanto tempo tu teve essa vida aí? Eu morei 5 anos em Porto 5 Alegre. anos? Morei 5 anos em Porto Alegre. E trabalhei na Mesbla. Aí depois eu tive que voltar. Teve que voltar para onde? Eu voltei para o Uruguai para... É que eu vi na época, em 79, o governo... Ainda vivíamos regimes de exceção. Isso, vivia a ditadura ainda, né? Sim. E aí o governo... um decreto, alguma coisa assim, que todo estrangeiro tinha que fazer um cadastro, se recadastrar. Né? Estrangeiros residentes no Brasil. Residentes que moravam no Brasil. Eu, na verdade, cheguei a ter 4 carteiras de identidade, né? Porque eu tive a modelo número 4, a carteira a permanente que falam, a provisória, a modelo 19, e até no final eu fiz a opção. Mas aí foi uma loucura, né? Porque tu estava trabalhando, como eu estava trabalhando nessa época na Mesbla, Sim. E me chamaram e teve que largar eu tive que largar tudo. Não, eu tive que me apresentar na Polícia Federal, que na época era o DOPS, e levei a documentação toda, né? DOPS. Isso, eu levei a documentação toda, a carteira de trabalho, né? Toda a documentação que eu tinha. Trabalhando, tem endereço fixo. Tinha tudo. Não tô de vagabundagem. Eles simplesmente pegaram a minha carteira assim, jogaram no lixo assim. E quando eu fui, devia ter mais ou menos umas 200, 300 pessoas. Né? Era japonês, era de tudo ali, né? Paraguaio, de tudo que era nacionalidade. Inicialmente eu tinha entendido que o governo uruguaio tinha mas não, foi o governo brasileiro que te mandou passear. Me mandou passear. Aí eu achei que fosse para fazer um cadastro novo tal, e seguir trabalhando. Aí foi tranquilo, assim, ó, eles me deram, se tu não vai, nós te levamos, entendeu? Foi um troço bem assim. Você está sendo convidado a retirar-se do país. Aí eu voltei para o Uruguai, e pior de tudo é que eu tive que fazer o trâmite, eu fiz tudo em Livramento, né, Rivera. Sim. Só que agora essa nova lei eu tinha que fazer pela Embaixada Brasileira, e a Embaixada Brasileira era só em Montevidéu. Você imagina o gasto e o tempo que eu levei quase até para voltar, né, e fazer tudo de novo. Então foi que aí eu fiquei morando mais um tempo em Livramento, fiz a documentação, optei pela nacionalidade. Certo. E vim morar em Bagé. Tá, então tu é brasileiro, mas tu tem a dupla nacionalidade hoje. É um doble chapa. Muito bem, esse é o Guardados da Memória. Estou conversando aqui com o Gleider Aires. Gleider, tu trabalhou nada a ver com fotografia, né? Quando tu veio para o Brasil. Tu já tinha alguma aptidão, já tinha alguma vontade, já conhecia o ofício? Como é que foi o primeiro? Quando eu voltei pela segunda vez para Livramento e Rivera, eu trabalhei num laboratório, Sulcolor. Laboratório de fotografia, isso era. E em Livramento... Que é também uma parte muito legal do processo de fotografia, né? Fundamental. Na época era o ideal tu saber fazer a fotografia, né? Editar, montar a fotografia no laboratório. Sim. E depois como fotógrafo. Já era o Minilab ou era revelação Era revelação, era direto a revelação. E trabalhei dentro do estúdio, porque fazia muito pôster, né? Muita fotografia. Né? E eu trabalhava no estúdio e
É mais no estúdio, no caso. Certo, então tu começou fotografando. Já. Não, legal, porque essa coisa do fotógrafo às vezes acontece meio por acaso, né? Alguém oferece uma câmera, o cara começa a fazer umas fotos, mas tu já começou pela parte fundamental do ofício. Isso, e também trabalhei na plateia. E trabalhei no jornal e também trabalhei na plateia como... Eu revelava as chapas da impressão, que era tipo aquelas câmeras. A plateia já tinha gráfica. Eu tinha a gráfica. E ela mesmo produzia o jornal, né? Até hoje produz, né? Isso. Agora legal, com equipamentos novos. Que legal, não, então não, porque eu imaginei que tu tivesse feito um caminho assim meio sinuoso até virar fotógrafo. E também fotografei no jornal A Plateia, no jornal da semana, que era um semanário em Livramento, que era moda e tudo. Era do Badra lá, os jornais? Não, o jornal era do Glênio, que foi prefeito de Livramento. Glênio Lemos, na época do Glênio Lemos. E tem alguma história assim cabulosa, pitoresca desses tempos de fotojornalismo, ou tu trabalhava dentro da gráfica mesmo? Não saía para fazer foto? Não, várias. Eu trabalhava com fotógrafo também, né? E assim, pitoresca. Crimes, geralmente existe, sempre tem alguma coisa, né? Aqui em Bagé também, em tudo que lugar. Mas em Livramento lá foi uma coisa muito engraçada. Me contrataram para fotografar tinha os caminhões de leite que ia para Livramento, não conseguiam abastecer Livramento. E aí não sabiam por quê, né? Só que estava muito caro em Ribeira. Então os caminhões, em vez de vender no mercado, vender em Livramento, vendiam do outro lado, mas de madrugada. Passavam o caminhão e descarregavam lá. E aí Livramento não tinha, estava desabastecido, né? O que aconteceu? Aí me contrataram para fotografar os caras de madrugada, fazer o flagra. Tá. Aí eu fui fazer essa foto, 3 horas da manhã, no Cerro Marconi, que tem do lado, que separa Ribeira e Livramento, né? Certo. Do lado de Ribeira, aqueles 2 caminhões assim, ó, e os caras descarregando aquela quantidade de coisa. E eu fui fotografar. Pedi pro cara que foi comigo, deixar o carro ligado, né? Que eu ia, a gente vai ter que correr. Tá tocando o telefone, isso aqui aparece. Quer atender? Não, muito corta. Então a gente estava me contando dessa passagem com os caminhões de leite na fronteira. Isso. Aí eu fui pedir pro rapaz que foi comigo deixar o carro ligado. Sim. Só que na hora o cara ficou nervoso, eu desci do carro, caminhei uma meia quadra e comecei a fotografar. E os caras tudo me olhando, né? Sim. De noite, de madrugada, aquele flash. Naquela época tu tinha que colocar flash, né? Não tinha. E os caras saíram, né? A cata. E o cara desliga o carro. Meu Deus, eu não sabia se subir no carro. Ou saía correndo, entendeu? Com a máquina, tudo. Mas menos mal o cara conseguiu fazer, o carro pegar e nós saímos com porta aberta, tudo. Foi um susto. Né? Isso aí... E realmente o fotojornalismo era ainda mais fundamental nessa época, né, cara? A televisão tinha um alcance menor, as pessoas se informavam muito mais pelo jornal, impresso, né? O jornal sempre foi o que dava as informações tudo para uma cidade, continua sendo, até um pouco, continua sendo. Eu te pergunto o seguinte, quando que tu veio para Bagé? Eu vim em 98. Em 98 eu vim para Bagé e morei ali no mini hotel. Sim. Veio em função do trabalho? O que te trouxe para cá? Eu me apaixonei por uma bagense. O coração. E aí vim embora, com mala e cuia, como diz, né? Conheceu a Emília onde? Eu conheci a Emília em Livramento. Isso. Trabalhando? Isso, trabalhando. E aí a gente veio para cá. Ela morava lá também? Ela é de lá? Não, ela é bagense. Ela é bagense. E a gente veio morar aqui. Como é que foi Foi isso, a gente se encontrou. A gente se encontrou, eu tinha um estúdio fotográfico na Galeria Badra, do Badra. Do Badra. Uhum. E a gente se encontrou. Ela encontrou. É dono de Livramento? É dono de tudo. Tem jornal, tem rádio, tem empresa da internet. Mas enfim, tu teve esse teu primeiro encontro e largou tudo. Eu vim embora pra cá.
E aí a gente começou a morar ali no hotel, mini hotel ali, morou um tempo. Bom, em função disso aí que ela já tinha produtora aqui, vocês juntaram o trabalho, como é que foi? Não. Ela é professora, né? Sim. E ela dava aula. E eu como fotógrafo, vim trabalhar como fotógrafo. Eu vim só com uma motinha, né? Eu fazia as fotos e entregava de porta em porta, né? Fazia batizado, casamento, o que aparecesse, debutantes. Entendi. Era o que eu sabia fazer. Isso. E naquela época, mas eu vi com uma indicação, né, do pessoal do jornal. Aí eles já me indicaram para. Sim, na época já tinha o Minuano. Isso. Então, e eu cheguei bem na época que estava. O Minuano era impresso em Livramento, né? Não, o Minuano não. O Minuano. Era o Minuano, isso. Isso. Tinha o Correio do Sul. Ah, lógico. Tava o Correio do Sul. Tinha Correio do Sul. Isso. Bom, a Glader Produções, quando é que tu oficializou essa tua produtora? No 2003, 2004, porque eu era mais freelancer, né? Entendi. Eu só fazia as fotos, não tinha estúdio, né? Aí eu coloquei um estúdio na Sampaio e depois da Sampaio fui para a galeria da Alta Assunção, que estou até hoje. Até hoje. Bom, e aí havia esse nicho aí né, com a universidade, função de formaturas e tal. O meu primeiro trabalho foi um debut ali no comercial, né? Comercial, que ano Isso. Foi em 80. 80? 19, 80. Ah, não, então tu não morava em Bagé. Não, veio pra... Desculpa, eu me enganei, 80 foi. 80. Nem isso tem mais, né? Não, o debut acabou, né? Os carnavais também, o que a gente ganhava dinheiro era com fotografia. Fotografou carnaval? Muito no Cachiral, comercial. E baile de debutantes, 40, 50 debutantes. Outros tempos. Tinha em Bagé, quando eu cheguei em Bagé, tinha uma associação, né? Eram 20 e poucos fotógrafos. Mas quem trabalhava no comercial eram 4 fotógrafos só. Eu da Foto de Everest, o Zé da Foto Everest. Trabalhava o Jorge Goulart. Certo. Trabalhava isso. O outro rapaz que era da Arte Fotos, que eu não sei se ele está fotografando ainda. E eu. Só que foi difícil entrar, né? Porque era fechado. Né? Um monte de fotógrafo antigo. Isso, esses fotógrafos. O Adir, que era o melhor fotógrafo assim, em casamento aqui, o Adir era um baita fotógrafo. Então esses 4 fotógrafos não tinha que entrar assim, por exemplo, no Recreativo tinha fotógrafo exclusivo, o Cachiral tinha fotógrafo exclusivo, entendeu? Tudo era muito seleto. E para entrar não foi fácil, né? Hoje está em moda muito a quadrilha, que se chama em quadrilha, né? É quadrilha de tudo, né? Sim. E lá seria uma espécie de uma quadrilha. Corporativismo, né? Corporativismo. Os caras... Cada um se fecha entre os seus. Não tinha como entrar, né? Era complicadíssimo. Mas eu consegui forçar um pouco a barra e já passaram 400 fotógrafos em Bagé e eu continuo trabalhando aí. Bacana, cara. Bom, a tua produtora aí já tem 15 anos? Já tem mais de 15 anos? Mais, tá aí. 30 anos quase. Tem noção aí já do número de eventos que a tua produtora realizou? Porque hoje em dia vocês fazem tudo, né? Não só tira foto, faz a filmagem, faz o cerimonial. Eu usei a foto. Tem fotógrafos que trabalham numa área só, por exemplo, fazem foto de casamento, fazem 15 anos e tal. Só estúdio? Só estúdio, foto de moda, ou foto... Eu não, eu faço... Eu usei o que me chamarem. A foto para mim, eu uso ela em tudo. Hoje até a filmagem também. Sim. Então a foto eu fazia de foto social, fazia foto reportagem, trabalhava em jornal, fazia foto de animais, né? Fazia foto, como eu faço até hoje, catálogo de exposição, o que viesse, entendeu? Né? Não tinha limite. A ponto que eu só fiz 2 vezes exposição. Foto artística não fiz muito. 2 vezes. Foi uma exposição de fotos de 15 anos. Sim. E fiz uma agora há pouco, há uns 2 anos atrás, do Casario da Santa Fé, que eu fiz. Certo. Mas o resto é uma foto comercial, aquela foto... Com relação à cultura uruguaia, como é que é o teu contato hoje
com as tuas raízes? Tu ainda vai muito ao Uruguai? Teus irmãos moram lá, né? Meus irmãos, meus sobrinhos, tenho tios lá em Montevidéu. Na verdade, aqui em Bagé, no Brasil, eu sou sozinho, bem dizer, né? Sim. Tenho primos brasileiros. Tem o teu núcleo familiar. É isso. Eu tenho muitos amigos, né? Agora, aqui em Bagé, familiares, meu familiar não tem ninguém. Sim. Né? Nunca tive. Né? Eu te pergunto com relação ao que se come, aos costumes uruguaios. É que aqui é muito parecido, na verdade, né? A gente, por exemplo, nós costumamos ir a Ceguá, a Melo, a gente compra tudo ali, né? Porque a comida de lá é melhor. Sim. Então a gente vai e compra tudo, a gente compra roupas lá também, se veste. Então eu não sinto muita falta do Uruguai, né? Mas eu vou a Montevidéu, né? Minha mãe está sempre indo lá, né? Sim, eles estão vindo aqui também. Com a Guige, que é da Sociedade Espanhola, e ela relatou que ela tem muita saudade da terra dela, porque ela está longe, ela não tem como estar indo toda hora à Espanha, né? Claro. Mas não é o caso aqui de quem mora no Uruguai, né? Aqui o Uruguai está ali, né? Ontem mesmo estava lá, entendeu? São coisas que vêm muito perto, bem pertinho. Aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, eu não sei se é pelo Pepe, se é pela maconha, se é porque o Uruguai é um lugar muito legal mesmo, mas nos últimos anos tem muito essa coisa, vou largar tudo, vou morar no Uruguai. Não, mas a gente está planejando fazer isso, eu vou me aposentar, a Emília também, e então a gente quer morar lá. Sim. Né? Porque lá é outra vida, outra tranquilidade, não é aqui essa pressão. Tá? Certo, não é coisa de brasileiro deslumbrado, que não, realmente é melhor. Lá é tudo tranquilo, tu te veste bem, do jeito que tu andar, tu tá bem, ninguém vai te cobrar nada, entendeu? Senão, tu não tem que mostrar o que tu não é, lá tu é o que tu é, entendeu? Sim. E a filosofia de vida, né? Tudo. Que massa, cara. Bom, eu ia te perguntar sobre isso, né? Que avaliação que tu faz de todos esses teus anos de Brasil, de trabalho, que planos que tu tem, mas tu já tá me dando aí de antemão, né? Que isso é para daqui 1 ano, daqui 10 anos, tu tem uma data definida para 3, 4 anos e tranquilo. Tchau. E tchau. É mais ou menos isso. Mas aqui, morar em Bagé, assim, essa cidade aqui que me acolheu é maravilhosa, eu adoro dizer assim, quando vou fazer fiz curso de fotografia, de iluminação em São Paulo e em outros lugares que eu vou e me perguntam onde tu é, sou de Bagé. Eu levo aquela, como diz o Colares, o seu Colares, o governador, né, que foi governador, ex-governador, e ele diz assim, seu Colares de Bagé, e eu tenho orgulho de dizer também, eu sou Gleider, mas sou de Bagé. Ele diz, pô, gaúcho, mas tu fala grosso pra caramba, e acho que eu sou gaúcho, né, mas eu falo assim até pelo essa convívio do Uruguai, né. Sim. E eu gosto muito de Bagé, uma cidade que eu gosto muito. Né? Mas, Gleider, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, parabéns pela tua trajetória e que, enfim, tu concretize teu plano. Tá bom, então, eu agradeço essa oportunidade de mostrar um pouco da minha vida e sucesso para vocês, né? Amém. Tá, meu amigo. Assim seja. Esses são Guardados da Memória, conversei com meu amigo Gleider Aires. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, fica ligado nas nossas redes sociais, curte a nossa página no Facebook e também o nosso perfil lá no Instagram. Valeu!